Bom, gravando. Então, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente tem o treinamento prático de montagem de carteira, montagem de portfólio, todos convidados, né? Todos convocados a participarem também. E amanhã a gente vai fazer a simulação de segunda reunião, às 7 horas da noite. Tem alguém do Rio aí? Enfim, eu acho que não tem ninguém, ou quase ninguém do Rio aqui na sala, mas já deixa eu avisar que eu vou fazer um treinamento, um evento no Rio. O Rodrigão um evento no Rio no dia 21 de outubro, tá? Em parceria com a Invest Smart. Então, estão todos convidados, não só quem é do Rio, obviamente, né? Mas para quem é do Rio fica mais fácil. Então, já coloca na agenda, dia 21 de outubro, está um pouco longe ainda, mas eu já queria dar esse lembrete para vocês, para a gente participar. Vai ser um evento muito bacana, o dia todo, vão ter outros palestrantes também, mas eu que vou organizar. Então, vai ficar bem massa, tá? E depois a gente toma um chopp e tudo mais. A gente vai ter também um treinamento de câmbio na semana que vem, dia 9, tá? Treinamento de câmbio, galera. Muita gente, quando eu falei do treinamento de câmbio, pediu, falou que participaria, falou que quer. Eu fui atrás, então vamos participar, dia 9, às 14 horas. Vamos participar para que eu consiga trazer mais treinamentos como esse, porque enfim, se começar a não participar gente, aí vão ficar só no que está gravado lá e tudo bem. Fazer o quê? Eu quero trazer o maior número de treinamentos possíveis, mas tem que ter participação, senão fica até difícil. Vai ser um convidado, uma empresa convidada que vai fazer, né? Fica até difícil eu justificar para o cara que, estão fazendo um treinamento aí para meia dúzia de pessoas, para uma dúzia de pessoas. Então, vamos tentar participar, fazer um esforcinho aí, que aí eu consigo trazer cada vez mais. Viu, Elon? Você entrou agora, eu vou fazer um treinamento no Rio, um evento no Rio, dia 21 de outubro, tá, Elon? Então, já coloca na agenda aí, falando porque o Elon é de lá, então já vamos participar. No Rio, mas vai ser para um evento fechado? Como é que vai ser? Não, é um evento aberto em parceria com a Invest Smart, tá bom? Dia 21 de outubro. Só estou avisando a data, depois eu aviso tudo, como vai ser. Eles me chamaram para uma entrevista quinta-feira, velho. Olha aí. Às vezes você já até está trabalhando com os caras até lá. Mas, enfim, é aberto a todo mundo, né? Quem for de São Paulo quiser ir, pode ir também. Mas para vocês aí que estão no Rio, fica mais fácil. Então, treinamento de campo semana que vem, galera. Muito importante. Bronca coletiva. Poxa, estou fazendo várias mentorias no último mês. E não é para ninguém específico, né? Às vezes alguém aqui fez a mentoria comigo, não é para ninguém específico, e é principalmente para os alunos mais antigos. Turma, vamos executar as coisas que eu passo no assessor espartano, tá? A ideia é para vocês executarem tudo que está lá. Não é para pegar uma caixinha só, né? Pega uma caixinha ali. Vou dar um exemplo. Vou usar só o LinkedIn, por exemplo. Aí o cara vai lá e nem usa o LinkedIn do jeito que eu falo, né? Adiciona metade do número de pessoas por mês por semana do que poderia. Pega a mensagem que a gente testou, usou, metrificou, muda totalmente, fala, vou dar uma adaptada aqui na mensagem, faz de outro jeito. Enfim. E aí chega lá na mentoria, a pessoa não está fazendo nada. Galera, cuidado, não vai vingar, tá? Não vai vingar, principalmente vocês que estão começando do zero. O assessor espartano foi feito para quem está começando do absoluto zero, para usar todas aquelas ferramentas, todas aquelas atividades ao mesmo tempo em toda semana. Não vai ser só uma coisinha que vai fazer você captar muito, ou captar um resultado ali que seja satisfatório, tá? De novo, não é para ninguém específico, mas é porque eu fiz muitas mentorias que foram até, assim, algumas que é até difícil ajudar a pessoa, porque, você não está fazendo nada, como que eu vou te ajudar? Então, dá tempo, galera, dá tempo. Tem tempo para fazer todas aquelas coisas. Se você não tem base, se você não tem cliente, você tem que estar captando cliente a todo momento. Então, tem que arranjar tempo para isso, tá bom? Contem com a gente, contem com a comunidade, mas também vamos fazer a nossa parte, vamos executar, porque é isso que vai trazer resultado para vocês, beleza? Isso é principalmente para quem está mais tempo aqui no assessor espartano, tá? Para os novos aí, é bom para vocês ouvirem para fazerem já. Muita gente, eu vejo assim, muita gente deixa chegar no limite do tipo, o cara está começando hoje na assessoria. Ele espera dar tudo errado, ele espera dar 6 meses, aí ele está desesperado,
aí fala, não, agora eu vou pegar firme, eu vou seguir o que o Bruno fala. Cara, só que aí, assim, não é mágica, né? Você não vai começar de um dia para o outro e já vai captar um monte de cliente. Tem que semear um pouquinho todo dia. Não deixem para a última hora, senão vai custar caro, beleza? É isso, galera. O Rodrigo falou, vai abrir as inscrições na nossa comunidade? Vou, Rodrigo, eu aviso, vou avisar nas redes sociais, vou avisar na comunidade. Se pá, eu até envio inbox para quem é do Rio, quando a gente já tiver o script do evento pronto e tudo mais, tá bom? Mas vai sim. Aí eu aviso vocês primeiro, que eu imagino que vai lotar bem rápido, né? Porque tem 2 salas. Hoje a gente vai pegar uma sala de 30 lugares, que é a que eu quero, porque a outra é de 100 pessoas, e acho que 100 é muita gente, acho que não lota 100 pessoas. Então, provavelmente, a gente vai pegar de 30 e deve esgotar bem rápido ali, só com alunos e assessores da Invest ali. Então, eu aviso vocês antes, tranquilo. Mas vamos separar aí dia 21. Pessoal, então, só dados esses disclaimers. Gui, desculpa eu tirar 5 minutos seu, mas, por favor, se apresente e toca aí o treinamento, que até eu hoje preparei algumas perguntinhas aqui para você que eu preciso saber. Obrigado pelo espaço aí, Brunão. Obrigado pela presença de todos. Me chamo Guilherme Rossetti, sou formado em Economia com Ciências Contábeis pela Faculdade USP aqui de Ribeirão Preto. É lá que eu conheci o Brunão. E aí, numa oportunidade profissional, alguns anos para frente, nós nos encontramos no mesmo escritório. Ele seguiu algum outro caminho, né, o caminho de cursos, essa parte mais preparatória, e eu permaneci nesse escritório. Então, nos conhecemos aí já há alguns bons anos, né, Brunão? Desde o Sim, período da Dilma, né? Aproximadamente. verdade, cara. Pouquinho de história aí. E hoje eu atuo num escritório afiliado à XP, eu resido aqui em Ribeirão Preto e eu atuo na parte mais estratégica de produtos. Eu sou head de alocação, então meu papel dentro do escritório hoje é desenhar, junto a todas as áreas individuais, planos de estratégia, definir produtos, definir percentuais de alocações, definir campanhas e estar também na ponta ali, na linha de frente com alguns maiores clientes. Então, vai desde a parte estratégica até essa parte um pouco mais comercial. E o objetivo com essa reunião de hoje, né, com esse encontro de hoje, é o que eu faço aqui com o meu time, uma vez por semana, com cada um dos times, é passar para eles alguns insights macros, alguns pontos chaves de speech que vocês podem usar com os clientes, alguns materiais, alguns gráficos, para vocês terem ideia de, né, o que outros parceiros da rede estão alocando, quais produtos estão mais em voga agora, considerando não só juros, mas considerando o nível de preço de bolsa, considerando inflação e tudo mais, e tendo sempre essa visão um pouco mais comercial por trás, porque a gente sabe que cada produto tem a sua respectiva remuneração e o nosso trabalho é encontrar esse meio termo, né? Entre o que é melhor para o cliente, o que faz sentido estarmos alocando hoje, e, claro, algum produto que nos remunere de maneira adequada, sem ferir aí os outros objetivos. Então, esses são os principais pilares aqui do meu centro de atuação. Preparei uma apresentação como de costume, e se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, pessoal, pode me interromper. Me confirma quando vocês estiverem visualizando a minha tela. Já estamos, só para os novos principalmente. A gente estava, mas agora sumiu, Gui. Boa, agora foi. Foi. Galera, esse tipo de call, né, que o Gui vai falar de produto, de cenário, é sempre legal a gente fazer a anotação, né, como assessor, a gente faz a anotação para levar para os nossos clientes depois. Então, é legal, pô, o Gui usa o speech, por exemplo, falando de cenário. A gente anota, a gente escreve. Por quê? Porque isso é informação valiosa, porque a gente vai falar com o cliente amanhã, a gente vai falar com o cliente hoje à tarde. A gente usa esse conhecimento para transmitir para o nosso cliente, tá? Então, sempre participando de calls aí de maneira ativa, que a gente consegue usar também como ferramental. Exatamente. Só um pequeno adendo sobre uma fala que você fez aí alguns minutos atrás, Bruno, sobre não esperar, né, dar esses 6 meses para correr atrás. Estava conversando com um dos sócios fundadores do meu escritório ontem, e ele falou para mim, ele falou, cara, eu uso Pipe até hoje. Para mim, assessor comercial que não usa Pipe, cara,
tá fadado a ter, né, um pouco mais de insucesso, olhando estatisticamente. Então, o cara aí de longa data que usa o Pipe Drive até hoje, fica aí a dica para vocês, reiterando o que o Bruno passou. Total, Gui, boa, valeu. Bom, vou começar aqui, pessoal, falando alguns aspectos do macro global, depois passar para o Brasil, depois ir para a parte de produtos e sugestões ali, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, só levantem a mão e o Brunão faz essa parte de intermediação de perguntas. Bom, semana passada, notícia mais relevante no radar foi a alta da taxa de juros americana, né, uma taxa muito precificada ali pelo mercado, e foi uma decisão como amplamente esperada pelo mercado, amplamente esperado também o tom do comunicado, né, onde o tom do comunicado foi uma postura mais cautelosa do Fed, onde ele enxerga que a inflação está sob o controle, mas ainda assim existem dados sensíveis que podem ditar o rumo da taxa de juros americana, né? Então, da mesma forma com que essa taxa de juros pode parar de subir, ela pode simplesmente voltar a subir, a depender dos dados por virem. Então, temos ainda uma porta aberta e um grau de definição ainda um pouco amargo para o mercado digerir. As opiniões divergem, tá? Entre mais um aumento ou entre mais 2 aumentos de 0,25. É o que eu tenho visto por aqui. Nessa mesma linha, o Banco Central da Inglaterra voltou a acelerar o ritmo de alta, né, onde os dirigentes de política monetária por lá reconheceram que a política não foi tão apertada quanto deveria ter sido, e lá eles estão lidando com inflação na casa aí dos 9%, na comparação de 12 meses. Então, realmente preocupante a situação ali na Inglaterra. Em meio a tudo isso, na semana passada, nossa bolsa fechou positiva, tivemos aí mais uma alta importante para o índice, descolando de alguns pares externos, com algumas notícias locais. Acho que a principal foi a elevação do nosso rating país, né, de BB- para BB, uma perspectiva estável, e também esse tom do comunicado um pouco mais ameno aí do Fed soprou bons ventos aqui para os nossos ativos de risco. Então, é isso mais ou menos o que aconteceu na semana passada, refletindo aí a decisão de juros lá fora. E para onde vão esses juros, né? Então, eu estava lendo uma apresentação do nosso estrategista global e, de acordo com o Arthur Wichmann e Paulo Leme, que são os estudos deles, existem 3 possíveis cenários para a economia americana, tá? Sendo o cenário mais provável mais uma alta, né, de juros, onde teremos uma taxa terminal em 5,5. O segundo cenário mais provável seria o pior cenário possível, né, o worst case scenario, um cenário onde os juros ficariam mais altos por mais tempos e teremos uma recessão mais longa e mais profunda. Dentro desse pior cenário, teremos mais 2 aumentos de juros, né, levando a taxa terminal para o intervalo de 5,75 até 6%, e realmente esse cenário seria um pouco mais pessimista para o Brasil, porque dentro desse cenário, né, eles preveem aqui alguns acidentes mais sérios com bancos, aumento de inadimplência, lucro das empresas caindo aqui em média 15%, e um bear market lá fora que não é bom para nenhum país, né? Bear market na economia americana significa uma redução de liquidez nas bolsas globais. Então, esse cenário seria o pior para os Estados Unidos e pior para o Brasil também. Mas tudo indica que estamos caminhando para esse cenário mais provável, tá? A inflação já começa a cair, o core da inflação, né, o núcleo da inflação já começa a cair nesse ano e converge para os anos subsequentes aqui, em 2024 e 2025. Então, seguimos na expectativa desse cenário mais provável, onde teremos uma recessão leve, moderada, né? Não vai ser um soft landing, assim como essa primeira hipótese, mas ainda assim teremos uma recessão um pouco mais leve. Então, as expectativas do mercado foram confirmadas para esse aumento, né, para esse hike aqui de julho. A reunião mais importante do ano agora será a próxima reunião de setembro, né, onde o comunicado ali vai ditar se teremos mais um aumento ou se teremos uma nova pausa nessa alta de juros. Então, o
vemos essa reunião de setembro como a mais importante. Caso não tenhamos um novo aumento em novembro, né, o FONC já deve começar a sinalizar ali mais ou menos em janeiro o primeiro corte, né, uma sinalização da flexibilização em janeiro, e o primeiro corte aqui em maio, nesse cenário base. Mas tudo vai depender dessa reunião de setembro e o direcionamento que teremos na ata do FED subsequente à reunião. Então é isso mais ou menos que nós temos desenhado para o cenário global. Cenário base, taxa de Fed Funds entre 5,5 e 5,75, com mais um aumento contratado em setembro. Não poderíamos deixar de falar da China, né? O PMI da China subiu, mas ainda está um pouco aquém das expectativas de mercado. Lembrando que um PMI expansionista, né, um PMI de crescimento, esse indicador acima de 50, né? Então, um PMI inferior ao nível de 50 é um PMI contracionista, né? Ou seja, aquele que não estimula o crescimento dos gastos, o crescimento das despesas, o crescimento dos investimentos. Então, com base nessa reação um pouco mais branda já do mercado em relação à China ao longo de todo esse ano, a reunião do partido que aconteceu, né, na semana passada, o Politburo, reagiu dizendo, né, que ele reconhece essa demanda um pouco mais fraca, uma demanda insuficiente, e já divulgou algum plano para estimular a economia focado no consumo, no setor imobiliário, indústria de ponta, estabilização das dívidas locais, leia-se as construtoras aqui. Na nossa opinião, aqui esse tom do comunicado ainda é muito vago, tá? Onde as diretrizes específicas desse plano não foram divulgadas, então a gente acha que o caminho está certo, a gente precisa realmente ter um norte um pouco melhor. E caso esse plano realmente seja bem sucedido, tende a ser muito favorável aqui para o Brasil. O Brasil é um dos maiores parceiros comerciais com a China, não só de minério, mas também de commodities agrícolas, insumos agrícolas ali, insumos animais ali, o setor de proteínas. Então, a China realmente, se ela tivesse esse crescimento esperado, né, esse boom ao longo desse ano, tende a ser muito favorável aqui para o Brasil, para as nossas empresas e para a nossa moeda também. Vindo agora finalmente para o Brasil, o grande destaque da semana passada foi a prévia do IPCA 15, né? Tivemos uma prévia negativa do IPCA 15 de julho, negativa em 0,07, um pouco melhor do que o consenso de mercado, com uma melhora qualitativa muito interessante para o índice, tá? Eu venho conversando com vocês, para quem participou das últimas reuniões, que a inflação mais chata é aquela inflação de serviços, né? Tanto que nos Estados Unidos eles chamam de stick inflation, ou seja, aquela inflação grudenta. E por que a inflação de serviços ela é mais chata de controlar? Porque os preços só reajustam para cima. Quando nós temos uma deflação dos insumos, a inflação dos serviços dificilmente reajusta para baixo. Um grande exemplo que eu sempre dou é o caso do pintor ou um piscineiro, né? Vamos supor que o insumo dele teve uma variação positiva de 30%. Ele reajusta o preço do serviço dele para 40%. Quando o insumo dele voltar, ele não vai reajustar o preço final dele. Então, por isso que é uma inflação grudenta, uma inflação mais preocupante, essa inflação de serviços, e o núcleo dela, nessa prévia do IPCA, veio muito melhor do que esperado, né? A expectativa era que a inflação de serviços subjacentes viesse em 0,50, veio em 0,35, tá? Não pode parecer um grande número nominal, mas percentualmente 15% é um número bem interessante, é 30% a menos aqui do que o esperado, então foi uma melhora muito qualitativa. Dentro de todo esse cenário, a expectativa da XP é encerrar aqui o ano com inflação na casa de 4,4, 4,5 nesse ano, e ainda que a prévia, né, quando a gente olha para o Focus está esperando 4,90. Então devemos ter um reajuste das expectativas do mercado convergindo a esses dados de deflação que temos tido aí quinzena após quinzena, né? No IPCA 15, o IPC saiu hoje mais cedo também com uma inflação bem baixa, o IPA também, perdão, o IPA não, o IPCA cheio também tem vindo sistematicamente ali ou negativo ou muito próximo de zero.
E todo esse cenário de inflação um pouco mais controlada, né, convergindo ainda para o centro da meta para os próximos 12 a 24 meses, temos uma expectativa de cenário base de corte de 0,25 amanhã, na reunião do Copom, mas o mercado, né, já tem aqui uma dissidência entre os players de mercado, onde grande parte deles já mapeia aqui um corte de 0,50, né? Alguns grandes gestores aí já se pronunciaram esperando esse corte de 0,50, muito por conta desses dados de inflação e mercado de trabalho. Mas ainda o consenso da XP segue sendo esse 0,25 de corte. Com todos esses dados, né, aqui eu trouxe para vocês uma tabela que eu achei aqui nos materiais da XP, as expectativas na última reunião do Copom, né, em junho, e as expectativas atuais. Então, nós vemos as expectativas dos juros já convergindo muito bem, principalmente o contrato de 27 aqui, que é o mais líquido, já negociando na casa de quase 9%, né, de um dígito. Então, é muito importante essa barreira psicológica dos juros em um dígito. Nós vemos o câmbio também, a mediana das projeções do câmbio convergindo para níveis inferiores a R$ 5, e nós vemos a mediana da inflação também controlando aqui para baixo de 5%, para baixo de 4% no ano que vem. Então, todo esse cenário são as condições, teoricamente, que o modelo do Banco Central olha para definir os ciclos de política monetária. Então, como grande parte das condições têm sido atingidas, nós esperamos realmente o início desse ciclo de flexibilização, e caso não tenhamos nenhum corte, podemos esperar algum sinal, né, alguma sinalização desse corte. Então, mesmo no pior cenário possível, né, dado que nós não tenhamos um corte hoje, provavelmente teremos uma sinalização de um corte nessa reunião de hoje. Então, é aquilo que eu venho comentando com vocês, acho que desde o ano passado, né? Não é uma questão de se os juros vão cair, é uma questão de quando eles vão cair. A curva está precificando, condições foram atingidas e a inflação está embicando para baixo. Então, temos um cenário muito bom aí, ponto de vista de flexibilização monetária. E como a renda fixa será impactada, né, nesse cenário de queda de juros? Nós devemos ver uma acomodação na curva no curto prazo, né? Lembrando que nós temos os juros de curto prazo até ali 2 anos, 2 anos e meio, a depender de alguns analistas, e a curva de juros de longo prazo, né? Que são os vencimentos maiores ali, 5 anos para cima. Então, nós devemos ver uma acomodação nesse curto prazo, sem grandes ajustes na curva de longo prazo. Tendo assim um resultado, né, um aumento de inclinação dessa curva, ou seja, uma diferença maior entre as taxas de vencimentos mais curtos, ou seja, a curva de juros mais curta vai ficar menos inclinada e a curva de juros mais longa vai ficar mais inclinada. Então, é isso que nós chamamos de inclinação, um aumento de inclinação na curva. Do lado prático, devemos ver uma valorização de ativos de renda fixas pré-fixados e atrelados ao IPCA, né? Então, as NTS-NBs, que nós vemos conversando semana após semana, os créditos privados. Então, tendemos a ter uma valorização no curto prazo desses ativos devido à marcação a mercado. Tá? Os CDBs, papéis marcados na curva, não teremos grandes impactos agora. Tá? O que teremos agora realmente nos ativos marcados a mercado. Uma pergunta que pode surgir, por que esse movimento vai mexer somente na curva de curto prazo e não na de longo prazo? A curva de juros de longo prazo, ela é formada por uma série de determinantes ali, onde estão a produtividade do país, o nível de taxa de troca entre esse país com as principais economias, está o câmbio nessa equação. Então, os juros de longo prazo estão muito mais relacionados ao risco país, né, ao risco Brasil, do que política monetária. Claro que elas estão conectadas, né? A curva de longo prazo é a curva do curto mais uma expectativa. Só que o grande determinante da curva de longo prazo realmente são esses fatores mais macro e mais técnicos em relação ao país, tá? Enquanto a curva de curto prazo é mais relacionada à política monetária. E assumindo, então, esse corte de 0,25, o que nós temos já na próxima reunião de setembro,
teremos outro corte de 0,5%, né? Então, dentro desse cenário da XP, já teremos aí uma inflação, uma taxa Selic a 13% em setembro, dentro desse cenário base. E aí o mercado, né, obviamente, subindo o seu tom de otimismo, já começa a precificar cortes mais agressivos para a reunião de setembro. Mas na nossa leitura da XP aqui, é somente um corte aqui de 50 bips em setembro e 25 agora, amanhã. Bom, finalizados as rendas fixas, fala um pouquinho de você sobre o fluxo estrangeiro, né? Como que o gringo tem comprado, se o gringo tem comprado ou não, né? Acho que essa é a primeira pergunta. E sim, o gringo tem retomado o investimento aqui no país, ainda que de uma forma mais tímida, quando a gente compara com 2022 e 2021. Tivemos um mês relativamente positivo, né? Então, ainda não tivemos os dados da semana passada, a B3 sempre se enrola com esses dados, mas essa base aqui, a data base daqui é do dia 19, então até o dia 19 tivemos um fluxo muito positivo de dólar aqui para o país, né, da entrada do capital estrangeiro, e uma relativamente estabilidade aqui em relação ao fluxo de IPOs barra o volume alocado de capital estrangeiro. Você pode voltar um slide, por favor, Gui? Claro. Fluxo estrangeiro anual em bilhões de reais. Isso. Mas o que é essa linha preta aí? A linha preta é o total acumulado desde 2018. Ok. Seguimos num saldo acumulado positivo, ainda que o fluxo de 23 tenha sido um pouco aquém, né, do que os anos anteriores. Tá. Será que esse gráfico aí de 2022 não tá com aquele erro lá do Banco Central? Cara, tá com essa mudança sim. Tá. Mas aí eles não mudaram porque é a mesma base desde 16, né? Poluía um pouco essa amostra. Entendi. Não, beleza. Bom, mas acho que a gente pode, né, quem acompanha o mercado um pouco mais de perto, provavelmente já enxergou essa correlação bem positiva entre o desempenho da bolsa e o fluxo de capital estrangeiro, né? O Ibov geralmente sobe quando essa primeira pernada da bolsa vem do fluxo estrangeiro, depois nós temos os institucionais comprando e por último nós temos o varejo. Então, mais ou menos é quase sempre assim que funciona essas grandes pernadas da bolsa, e foi isso que nós observamos ali em maio, junho, né? A grande pernada inicial foi capital estrangeiro, e agora, no finalzinho de junho, essa sustentação está sendo também via fluxo de capital estrangeiro. Essa tabela comparativa do raio-x da bolsa eu gosto bastante de mostrar, porque a gente vê que o grande player que faz preço aqui na nossa bolsa é o estrangeiro, né? Ao longo dos anos e da amostra é a maior share aqui participativo. E a gente vê que historicamente o gringo está em níveis médios de alocação, mas tem bastante espaço para o gringo aumentar a sua participação na bolsa, porque o investidor de varejo está sem estômago, né? Os investidores financeiros também estão sem gap de risco, né? Estão sem limite de risco para manter comprando bolsa, né? Os fundos multimercados, os fundos de ações. Então, realmente, estamos aqui num cenário onde o próximo passo deve ser o estrangeiro aumentando a sua fatia relativa, e depois do estrangeiro, institucional, financeiro e varejo por último. Quase sempre acontece dessa forma. Bom, de todo esse cenário, Marcos, de todas essas informações já são sensibilizadas aqui no Boletim Focus dessa semana, onde nós vemos a confirmação dessa inflação realmente convergindo aqui já nesse ano, convergindo também a expectativa de IPCA para o ano que vem, expectativa de câmbio um pouco mais fraca nessa semana. Acho que alguém fez alguma pergunta. Eu ouvi aqui. Aí o rapaz ali, ele perguntou, ó, o Juliano, ele perguntou se... Peraí, deixa eu ver aqui. Uma dúvida sobre o capital estrangeiro. Existem dados de como está dividido isso em bolsa? Não necessariamente em ações, mas em categoria. Esse gráfico que você passou, esse aí. O outro, da frente. Esse aqui? Da frente. Tem as barras que mostram aqui, esse aí.
Não, esse é só de bolsa. Só da bolsa mesmo. Só da bolsa, isso. Esse financeiro ali, o que que entra? O que que engloba? São bancos. Bancos? Tá, beleza. Bancos, e aqui são os fundos de previdência, Sim. fundos multimercados, hedge fund. Beleza. Boa. A gente vê que a participação dos financeiros pouco se altera, né, aqui ao longo dos anos, né, onde a posição máxima aqui foi em 5,3, né, e hoje estamos em 4,3. Então, é um volume nominal relativamente muito menor do que os outros. Bom, dando sequência aqui, eu estava comentando sobre a convergência das expectativas de inflação, convergência das expectativas de câmbio, convergência das expectativas de juros, né? Então, 12% na Selic para esse ano, e tivemos mais uma queda na expectativa da Selic para o ano seguinte, né? Em 9,25, é o nível mais baixo de expectativa via Boletim Focus para a taxa Selic no ano que vem, né? A gente, na nossa leitura aqui interna do meu escritório, a gente acha que a curva de juros vai cair mais do que está precificado hoje, tá? Então, abre aí um espaço adicional para ganhar aí com a valorização de ativos de renda fixa e também com bolsa, né? Sabe? Tem essa relação muito íntima aí de juros, de DI e Bovespa. Bom, falando um pouquinho de juros, mais especificamente, aqui nós temos todos os contratos de juros futuros em diversas janelas. O que a gente tem que tirar desse gráfico é o seguinte: na comparação mensal, né, D1 menos D22, os juros longos estão relativamente estáveis, assim como eu falei com vocês no começo da reunião, né, que a expectativa deveria ser essa, os juros mais longos relativamente estáveis, e os juros mais curtos relativamente fechando mais. Então, é isso que nós tivemos, esse aumento de inclinação. A inclinação nada mais é do que o ângulo entre os juros curto e o longo, né? Quando a curva faz assim, a gente tem um aumento dessa inclinação. Então, é daí que vem o termo inclinação da curva. E o prêmio das NTs e NBs seguem mais ou menos a mesma tendência dos juros, a mesma tendência no seguinte sentido: as Bs mais curtas, né, NTNB 24, 25, 26, estão fechando em uma maior amplitude na janela mensal, e as Bs mais longas estão fechando menos, né? Então, mais curto está sentindo um fechamento maior, e o mais longo está sentindo um fechamento nominal e percentual menor. Só que a gente tem que lembrar, pessoal, que é algo que eu comento com vocês, acho que quase em toda a reunião. Do ponto de vista do cliente, o ágio que ele vai ter com o fechamento dessa curva nada mais é do que uma função entre o quanto fecha essa curva, né, entre essa variação de queda, vezes o duration do papel. Então, esses papéis mais longos, aqui nós tivemos 1,5 de ágio para B55, aproximadamente no mês. Por quê? Porque o duration dele é de 15 e fechou 0,10 no mês. Então, dá para aproximar como uma multiplicação, tá, do fechamento vezes o duration. Então, grandes ágios aqui para os papéis mais longos, fora o carrego do papel, né? IPCA mais 5,44 com ágio de 1,5 e um mês. Bom, falando um pouquinho de créditos privados, aqui créditos privados sobre o DI, né? Sobre o CDI. Acho que alguém abriu para mais uma pergunta. Sim, Gui, é eu. Primeiramente, na curva, e se ela tiver ao contrário? Se a parte ali mais curta estiver para cima e a mais longa para baixo. A mais longa. Mais... Sim, aí esse é um cenário realmente mais travado de queda de juros, né? Se a parte mais longa está para baixo, a curva vai estar assim. Então é quase como uma queda de juros prevista. Quando a gente tem uma curva que ela cai e depois ela se assenta, a gente vê que, como a gente não consegue estimar com o nosso ferramental estatístico muito bem as curvas longas, geralmente as curvas longas elas são mais estáveis, tá? Não só no juros brasileiro, mas qualquer juros que você for ver, o mais curto geralmente ele é mais distoante e as mais longas são mais estáveis, tá? Por uma questão estatística e não
por algum fator determinante, entendeu? Entendi. E a questão aí que você falou da multiplicação ali, você pega ali o investimento que a gente tem, pega ali o prazo, né? Por exemplo, a NTNB é 60. Aí a gente vê ali a variação que teve na curva, né? Naquele período ali, e a gente multiplica pela duração, para a gente ter uma base ali para passar para o cliente de ágil. Isso, a gente vai ter essa base de ágil, mas eu não sei com qual corretora você atua, mas pela XP, se você for lá em produtos renda fixa, posição, você consegue ver a tabela de ágil ali, exato, para o cliente sair. Então, a gente tem essa visualização, sim. Beleza, beleza. Mas a conta aproximada é essa. Então, aqui há um mês atrás, a curva estava em 5,56, então fechou para 5,44, né? Teve aqui um fechamento de 12. Então é 12 vezes 15, 0,12 vezes 15. É uma aproximação boa mesmo. Bom, voltando então para a curva de créditos privados em DI, tá, pessoal? A curva muito estável aqui, em relação até após a crise de Americanas e Light, não tivemos nenhum grande movimento em curvas de DI, em créditos privados. E por quê, pessoal? Isso eu expliquei um pouco a fundo lá para o meu time, mas a gente tem que ter em mente de que a precificação das NTS/NBs e dos juros, elas são instantâneas, ou seja, elas são na veia, né? Vamos supor, o prêmio da NTNB caiu, como é o próprio Tesouro que recompra esse papel, esse ágio, esse fechamento é na veia, ele é instantâneo. Já nos créditos privados, a precificação dos ativos depende do mercado secundário. Então, assim, a curva de juros ela é importante, mas muito mais importante para um preço de crédito privado é a oferta e demanda para aquele papel, para aquele indexador, para aquele nível de risco. Por quê? Aqui, essa curva de spread, ela só vai fechar quando o mercado começar a querer comprar ativos atrelados ao DI. Como a gente sabe que o DI já está com essa tendência de queda, o próprio DI futuro, os players do mercado secundário não estão tão interessados no DI, mas estão interessados em IPCA+. E o próprio gráfico reflete isso. A gente vê que o prêmio dos spreads negociados sobre as NTS/NBs tem fechado bastante desde abril, né? Acho que foi a pá de cal ali sobre o caso Americanas e Light, onde o mercado realmente reajustou as suas expectativas, e desde maio temos uma tendência clara de fechamento dos spreads. Por quê? A curva de juros está caindo, né? Tanto a referência das Bs quanto a referência do DI. Só que o crédito privado DI não está caindo. Por quê? Porque os players do secundário não estão comprando. E aqui os players do secundário estão comprando. Então, só explicando essa diferença para vocês, de que a NTNB marca na veia e os créditos privados dependem da oferta e demanda. Tá? Não sei se ficou claro esse conceito. E aqui são dois levantamentos distintos, né? Esse é da XP, onde nós vemos o fechamento da curva de spreads, e aqui esse levantamento do BTG, onde nós vemos essa mesma tendência de fechamento aqui dos spreads de crédito. Acho que alguém tem mais alguma dúvida? Ô, Gui, cara, explica mais uma vez, por gentileza, esse negócio aí, da questão do mercado. Eu entendi que a NTNB ela é mais, como o governo recompra, então ela tem mais liquidez. Só não entendi essa comparação que você fez aí dos créditos privados e com o IPCA aí do título público. Beleza, eu explico sim. A primeira parte, acho que você está ok no seu raciocínio, e como o próprio Tesouro recompra, a liquidez das Bs ela é imediata. Então, fechou a taxa, cara, você consegue preço, você consegue alguém que vai comprar com certeza o seu papel pelaquela precificação justa. Já nos créditos privados, é um ambiente de menor liquidez, porque justamente essa liquidez ela não é imediata, não tem um market maker ali para fazer essa liquidez, e a liquidez dos créditos privados está muito mais relacionada à oferta e demanda.
porque quem faz o PU, né, quem faz o preço unitário dos títulos de créditos privados é o próprio mercado. Então, vamos supor, eu tenho um papel que eu emiti a IPCA mais 6, tá? E hoje a NTNB está 5,44. Pô, esse papel tem um nível de prêmio relativo em relação à NTNB. Agora, se esse mesmo papel que eu comprei a 6, né, tá IPCA mais 6 na taxa de emissão, se a NTNB vem para 4,5, pô, esse meu papel, ele está mais valorizado em relação à NTNB, porque a NTNB está pagando 4,5, ele foi emitido num ambiente de 5,5, e agora ele tem um spread de 1,5%. O mercado sabe que tem esse spread negociado no papel, só que o mercado precisa fazer esse preço, entendeu? Então, a dinâmica é a mesma, né? A lógica é a mesma, só que a dinâmica tem um pouco desse delay, porque é o próprio mercado que dá o preço com ofertas de compra e venda, tá? Tá, entendi. Então entra muita questão da segurança também, né? Igual você comentou da Americanas aí e tal. Exato, mas assim, a gente aqui no meu escritório a gente já está mais de 1 ano comprando só triplos As, tá? Porque a taxa está muito boa, não precisa tomar muito risco para pôr 1,5% a mais ali para o cliente. Eu prefiro manter ele no triplo A, e num triplo A gente tem maior liquidez, né? Muito mais fácil você vender no mercado um triplo A do que um duplo A, um duplo A mais, por exemplo. Então a gente tem tomado alguns cuidados para nos proteger da liquidez também. Bom, dando sequência, eu queria mostrar para vocês esse gráfico, né, que eu tenho mostrado para o meu time sistematicamente também, que é a curva do IMAB 5+, né, o IMAB 5 é um índice hipotético que mede o retorno acumulado de títulos públicos com vencimentos superiores a 5 anos, o IMAB 5, vencimentos até 5 anos, e o IMAB é uma média geralzona. O que a gente pode tirar desse gráfico? Esse IMAB 5, ele tem um Sharp melhor do que o do Ibovespa, porque ele sobe junto com a bolsa, né? Nesse cenário de corte de juros, ele sobe até em magnitudes superiores. Não tem nenhum risco de crédito, nenhum risco específico de empresa, não tem risco setorial, não tem risco legal, tem o risco jurídico, mas as empresas também. E o grande ponto é mostrar para vocês que dá para ter retornos agressivos em renda fixa somente com títulos públicos, né? Os clientes principalmente acham que renda fixa é mais arroz e feijão, é aquele retorno um pouco mais conservador, e na verdade não, tá? Nós conseguimos ter retornos até comparáveis e melhores do que o da própria bolsa, com renda fixa com títulos públicos longos. Então, se a gente pegar esse sprint aqui de 22 até hoje, pô, a bolsa está no 0 a 0, o IMAB 5 está positivo 18%. Então, é um indicador interessante, eu sempre gosto de mostrar para assessores e clientes esse gráfico. Um fator-chave que eu tenho acompanhado semana após semana, pessoal, é o fluxo em fundos de investimentos, tá? Esse é o levantamento da Ambima de julho não saiu. E o que eu tiro desse gráfico? Pô, os multimercados e os fundos de ações estão quase parando de tomar resgate, e os de renda fixa também. Né? Aqui está considerando fundos de previdência, Brasil Prev lá de 15 bi, está considerando todos os fundos de maneira em geral. Qual que é o primeiro passo para um fundo depois que ele para de tomar investimento, depois que ele para de tomar resgate, depois que ele começa a receber aporte? Pô, esses fundos vão às compras, né? Então, fundos de ações vão voltar a comprar ações, fundos multimercados vão voltar a comprar créditos privados e ações, e fundos de rendas fixas vão voltar a comprar créditos privados. Então, aquela melhora no spread de créditos privados, devemos observar quando os fundos e previdências de rendas fixas aqui pararem de tomar resgate e voltarem a comprar. E quando os multimercados e ações voltarem a tomar risco, né, também teremos mais uma pernada aí por vir na bolsa, tá? Oportunidades de renda variável, eu sempre mostro para vocês esse gráfico, que é a fórmula de fluxo de caixa descontado, né, onde basicamente quase todas as fórmulas de valuation partem dessa fórmula, onde a gente projeta o fluxo de caixa esperado para a perpetuidade,
traz esse fluxo de caixa para valor presente a uma taxa de desconto, e nisso a gente chega num valor hipotético estipulado para a empresa. E o que a gente pode tirar dessa fórmula? Cara, tem muita coisa ruim precificada nessa taxa de desconto, né? Nessa taxa de desconto dos grandes fundos hoje, a gente tem uma recessão americana pior do que está acontecendo, nós temos uma política fiscal e monetária pior do que aqui está sendo vista, nós temos um petróleo relativamente caro nessa taxa de desconto, nós temos uma China mais fraca nessa taxa de desconto. Então, o grande ponto é que tem muita coisa ruim precificada nessa taxa de desconto. Qualquer leve melhora nessa taxa de desconto, qualquer notícia boa, qualquer fluxo de capital estrangeiro pode destravar um bom valor aí para as nossas empresas, para as nossas ações. E foi assim que aconteceu em maio e junho, né? Foi um movimento inesperado ali, questão de semanas, a bolsa deu aquela baita de uma pernada e pouca coisa mudou, né? Entre abril, maio, junho, julho, quase nada mudou. Então, realmente, as expectativas têm surtido um efeito muito bom. E com esse corte de juros, né, teremos aqui também mais uma melhora nessa taxa de desconto. Então, quem está montando posição em bolsa agora será bem recompensado aí ao longo dos próximos 12, 24 meses. Então, pontos chaves que eu tenho usado aqui no discurso de renda variável é que a nossa bolsa em dólar está praticamente no 0 a 0 desde o período pré-Covid, desde 2020. Então, para o investidor estrangeiro, nossa bolsa está barata, muito barata. A gente tem que pensar que aquele movimento offshore, né, de criar fábrica na China, na Índia, está virando um movimento offshore, né, ou seja, as grandes economias, os grandes centros de capital estão buscando países mais próximos da América, né, ainda que tenha um custo maior, os grandes detentores de capital estão preferindo, né, trazer as fábricas, os centros produtivos para países mais próximos da América. México é um grande exemplo disso, já andou bastante, Chile, Brasil. Então, esse movimento tende a favorecer aqui a nossa bolsa. Temos uma questão de falta de alternativas, né? Lembrando que os hedge funds, os grandes fundos, Hedging Grifo, BlackRock, da Vida, da Berkshire também, todos eles têm uma parcela relativa de mercados emergentes, né? E aí, quando o cara lá na mesa do JP Morgan vai comprar mercados emergentes, ele olha, porra, eu tenho México, Turquia, Rússia, Índia, China, Coreia e África. E o Brasil? Onde que eu vou fazer uma aposta relativa aqui de 1% do meu PL? Pô, o Brasil é um grande candidato para se favorecer nessa escolha de mercados emergentes, principalmente pela matriz setorial da nossa bolsa, né? Agro, insumos metálicos, proteínas, petróleo, minério. Então, nossa bolsa tem uma matriz setorial interessante em relação aos outros países emergentes, né? E temos que ter em mente também, conforme eu mostrei para vocês, que os fundos vão voltar a comprar, os fundos vão voltar a aumentar risco relativo de carteira. E quando esse momento acontecer, small caps para cima, bolsa para cima, spreads de créditos privados fechando. Então, esses são alguns pontos chaves, tá, pessoal, que eu tenho usado aqui no speech. Performance acumulada no ano, então eu comentei com vocês, né? México indo super bem, Chile estava na frente do Brasil, trocou agora ontem, Brasil passou o Chile nessa corrida de performances do ano, Colômbia até nessa foto e mercados emergentes. E se nós formos ver as melhores performances da Bolsa no ano, pô, Edux é uma empresa aqui menor do setor educacional, MRV, Cirela, Ezetec, Azul, IRB, são empresas mais sensíveis aos juros, né? Empresas mais que tendem a ter um valor maior destravado com uma taxa menor de juros, que são empresas de consumo, empresas de construção civil, empresas que dependem bastante dos juros. Então, quando a gente olha as piores performances da Bolsa no ano, nós temos Vale, nós temos Minerva, nós temos Marfrig, nós temos JBS. Então, assim, tem muita coisa boa para andar na Bolsa que não andou ainda, tá? Vale é um dos grandes exemplos, eu venho comentando com vocês há bastante tempo, Vale. E sobre as empresas, os frigoríficos de proteína, pô, a gente vê no ano aqui, ó, o preço do boi gordo subindo 10% e, pô, ó, o valor das nossas empresas caindo 30% no ano. Então tem um movimento de ajuste aí que realmente
a gente pode esperar que esse aumento de preço seja refletido no balanço dessas empresas. E quando esse aumento de preços, né, esse custo de venda maior for refletido no balanço de JBS de Marfrig, já vai estar caro. Então tem uma oportunidade que nós enxergamos também no setor de proteínas e nas empresas ali, Vale, Gerdau, por exemplo. Esse é um exemplo de... Eu tenho comentado com vocês sobre algumas estruturas que nós fazemos aqui no nosso escritório para os nossos clientes, estruturas de renda variável, né? Justamente, aquele cliente a gente sabe que está no momento de entrar em bolsa, mas é aquele cliente um pouco conservador, aquele cliente com a sua particularidade. Então a gente tem fechado algumas estruturas de grandes papéis, né? De boas empresas aqui que nós enxergamos na bolsa. E é uma estrutura que faz muito sentido para o cliente não ir com o peito aberto para a bolsa, ou caso ele vá ali nos maiores papéis. Então, esse exemplo de uma estrutura que eu acho que está muito interessante para entrar, que é uma Rubi de Vale, onde a gente entra nesse papel, ele tem o vencimento ali. Hoje caiu o cupom, tá? Está em 8%, mas é um papel que vai vencer no começo de janeiro. Caso Vale não caia mais do que 20%, o cliente vai ganhar um cupom de 8%, né? 8%, 8,5% até janeiro, vai dar 170% do CDI. Então a gente está oferecendo um retorno muito atrativo para o cliente, dentro de um risco tranquilo de correr, que é a Vale, e no pior cenário possível, né, dentro dessa estrutura de Rubi, se Vale cair mais do que 21,66, ele vai continuar comprado na Vale. Então, assim, no pior cenário possível, não é um papel ruim para ele estar comprado. Então, por isso que nós gostamos dessa estrutura, porque mesmo no pior dos casos, no pior cenário possível, não é um cenário tão ruim assim. Um outro trade que nós estamos entrando com bastante força aí ao longo dos últimos meses, esperando a decisão de juros, é um trade de Small 11 contra o DI. Então, esse é o gráfico do Small Caps aqui em candles, contra a curva de juros, que é o DI 27 em laranja. Então a gente vê essa correlação inversa e bem clara, né? Juros para baixo, DI para cima. Como a gente acha que tem mais espaço para cair nesse DI do que está precificado, a gente está montando posição em small, porque ele está numa região gráfica interessante aqui, se romper para cima, ser bem interessante, e ainda se os juros caírem mais do que está precificado, vai destravar um valor muito grande. Então, ETF de small 11, mede o desempenho aqui das pequenas e médias empresas da nossa bolsa. E eu tenho fechado também, não só a compra do Small 11, tá? Mas eu divulguei para vocês, no nosso último encontro, eu deixei até o mesmo slide, essa call spread de Gerdau, tá? E a gente antecipou para os nossos clientes uma estrutura para 3 meses. A gente vendeu tudo semana passada, entregando o cliente. Tem um cliente meu que ele colocou 10 mil nessa call spread, ele saiu com 9 mil de lucro, fora o nosso comissionamento de 20%. Então, a gente antecipou para o cara, deu quase 100% de lucro, um ROA muito interessante. Fomos remunerados na operação, num grande papel, né, um risco de Gerdau, e uma operação tática. Então, é só um dos exemplos de como a gente coloca essas pimentinhas na carteira, essas call spreads, geralmente elas dão certo, tá? Porque a gente antecipa, dá um dinheiro para o cliente, somos remunerados no processo, e com certeza, depois que a gente antecipou, o cliente pegou e falou, tá, qual que é a próxima operação? Então a gente consegue criar um flow, um fluxo operacional com essas estruturas de renda variável. Acho que alguém levantou a mão, pode perguntar. Fala aí, Guilherme, bom dia. Só uma dúvida, na questão dessa recomendação, vocês fazem já com alguns clientes que possuem mais o perfil, a recomendação vem do próprio escritório ou você tem autonomia de fazer essa parte? Cara, para os meus clientes eu tenho a autonomia sim, em termos de escritório, nós segmentamos. Então, por exemplo, na nossa mesa de renda variável tem uma segmentação de perfis dentro dela. Então vai ter o cliente de renda variável conservador, o moderado e o agressivo. Aí a gente encaixa essas operações, obviamente, qual spread possui um nível maior de risco, logo a gente entra com um bolso menor, explicando sempre os riscos para o cliente,
Mas um exemplo de um movimento bom que nós fizemos foi o seguinte: pô, tinha um monte de cliente afundado em via varejo, em Magalu. A gente vendeu parte dessas ações, parte delas colocamos na compra de small e parte delas compramos essa call spread de small. Então, assim, a gente reduziu um pouco o risco relativo do cliente da carteira e aumentou um upside ali com essas estruturas. Então, assim, vai depender de caso a caso, mas uma call spread pequena se encaixa para um cliente de perfil de bolsa conservador pelo sizing, tá? Não pelo, você não vai boletar 30% da carteira do cliente nisso, mas 2, 5% é um risco tranquilo de correr, desde que seja nos grandes papéis, né? Uhum. Não, legal, legal. Valeu. Essa de small a gente fez bastante, né? E lendo e interpretando esse gráfico. A gente começa a ganhar com uma alta superior a 9,63%. Então, se o small 11 performar 12%, o cliente já vai ter aqui 50% de lucro no vencimento. Só que, lembrando, a gente sempre vende essas calls spreads para o cliente, pegando um prazo mais longo e falando, cara, se o índice aqui andar 15%, a gente antecipa, te dá um retorno antecipado, parte para uma outra operação. Então é aí que está esse fluxo de ficar rodando estrutura com os clientes, que tem dado super certo, tá, pessoal? Então fica aí a sugestão do escritório de vocês. E vocês costumam fazer via tesouraria ou via book mesmo? Cara, depende. Como nós entramos no Tier 1 de renda variável lá da XP. Então, nós temos dois focos aqui no escritório. Um, que é o direcionamento do mês, né? Esse nós sentamos com a tesouraria, eles olham a nossa base e a gente monta uma estrutura específica para o nosso escritório, que dê para trabalhar bem no nosso escritório, e nós temos os sprints, que aí são campanhas mais pontuais. Por exemplo, semana passada nós fizemos o sprint de small. A gente zerou todas as posições de Gerdau com lucro e fizemos esse sprint para small. Então tem um direcionamento mensal e um mais pontual. Tem os dois. Legal, obrigado. Boa. Mas a gente usa bastante o cotizador ali da XP, viu? Tem funcionado bem, até porque eu já tive a experiência de ter o atendimento diretamente com a mesa da XP e a minha experiência não foi muito boa. Eles demoram para atender ali no chat, geralmente passavam informação errada, preço errado, e aí pelo cotizador tá tudo automatizado. Então o cliente ali ele antecipa a operação via push, o flow tá muito melhor, tá? Tá muito melhor do que era antes. Então a gente está conseguindo ganhar escala nisso, que antes precisava mandar e-mail e tudo mais, agora tá bem prático o processo. Temos alocado também aí dentro da segmentação para o cliente que quer entrar em bolsa com viés bem mais conservador, estamos direcionando na carteira Bunker da XP, que é a carteira um pouco mais conservadora, né? Vocês podem ver aqui empresas setor de energia, saúde, bancos. Então, para clientes moderados, a gente está olhando caso a caso, para clientes conservadores, direcionando na Bunker, e para clientes mais agressivos, aí são longs e shorts com estruturas. Então é assim que a gente está segmentando aqui os perfis de risco, tá? Dentro da nossa atuação de renda variável. E até comentando com vocês um estudo interessante, né? Na média, para cada 1% de corte na Selic, o Ibov apresentou retornos históricos de 7,2, né? E como a gente tem a curva precificando a Selic a 10, a gente está em 14, pô, a gente está falando de 40% de alta potencial para o índice, né? Para o índice cheio. E lembrando, pô, assim como a média do índice anda em 7,2%, alguns setores são mais beneficiados com esse corte na taxa de juros, né? Setores mais sensíveis, como por exemplo o setor aqui do consumo discricionário. Então temos aqui setores mais sensíveis aos juros que tendem a ser mais beneficiados do que esse 7,2, porque esse 7,2 é a média do índice ali. Tem vários setores dentro do índice.
Eu venho comentando com vocês há muito tempo também sobre, tenho gostado aqui das estratégias geradoras de renda, né? Os clientes gostam, é um speech bem fácil de vender, faz sentido para o cliente, é um complemento de renda, é uma segurança, principalmente para aqueles clientes mais menos, digamos assim, instruídos, para ele ter um fluxo de caixa ali caindo na conta, às vezes é mais importante do que o retorno gráfico, nominal, percentual. Então, dito isso, a gente tem feito um trabalho muito focado aqui no meu escritório de estratégias geradoras de renda, e a XP realmente acho que está seguindo a nossa onda nisso, tem divulgado materiais e materiais para apoiar esse tipo de estratégia. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente tem feito aqui, né? Então, os materiais da XP, né, renda passiva e renda fixa, investidores gerais, necessidades de renda ao longo da aplicação, aposentadoria, suprir gastos, renda passiva. Então, o objetivo, né, é criar uma carteira com fluxo mensal de juros, né, onde o principal é corrigido pela inflação e a pessoa recebe o cupom semestral ali, né, de maneira que a gente case o fluxo de pagamentos para que o cliente tenha cupons todos os meses entrando em conta, né. Então, é uma alternativa para o cara ter renda passiva sem correr risco de fundo imobiliário, sem correr risco de ações e sem correr esses outros riscos aí enfim, dessas promessas que os clientes ouvem para cima e para baixo. Então, é uma estratégia interessante, um pouco mais segura do que fundos imobiliários. Esse é um exemplo, tá, do que a gente veicula por aqui. Então, Marfrig, Klabin, JBS, Eneva, Ciclos, as NTZ-NBs. Então, dentro dessa carteira, dentro desse modelo, o cliente com 15 mil reais aproximadamente consegue ter todo mês caindo juros nas contas. É uma remuneração muito boa para o escritório, né? 2% de ROA para essas boletas, e uma média de cupons anuais aqui em 6,59%. Lembrando que a dinâmica, para explicar para o cliente, né, como que vai funcionar essa renda fixa crédito privado. O cupom que ele vai receber é a taxa de emissão do ativo, né? Então, vamos supor, PCA mais 5,80. O valor principal ele vai ser corrigido diariamente pela inflação, e aí o cupom incide sobre esse valor corrigido pela inflação. Então, por isso que é o IPCA mais, tá? Às vezes o cliente pergunta sobre como a gente chega nessa conta, e tem funcionado muito bem, tá, pessoal? A gente alocou aqui no meu escritório um volume considerável de campanha esse mês, e a remuneração foi muito boa, mas sempre explicando para o cliente a proposta, explicando que a gente não está indicando para o cliente somente uma carteira, né, somente ativos e somente taxa. A gente está oferecendo aqui para o cliente o valor que é o valor de um fluxo de caixa mensal. Então, uma estratégia. Quando a gente tende a favorecer esse speech para o cliente, a aceitação por ele é muito melhor, tá? Onde a gente fala ali para ele que realmente isso aqui não são ativos e não são taxas. Isso aqui é um complemento de renda para ele, protegido para a inflação até 2030. Então, tem sido muito boa a conversão desse speech, e acho que eu dupliquei aqui esse material. E a XP, nessa mesma linha, né, ela lançou na semana passada uma planilha muito interessante, tá? Que é uma planilha que ela simula, então, o investimento inicial, uma estimativa de gasto mensal base e como esse patrimônio vai se comportar ao longo dos anos. Então, para essa simulação que eu mostrei para vocês, estaríamos aqui no IPCA mais 6, né? Que não é um nível de risco muito elevado, e dessa forma, dentro desse cenário, quando a linha está verde, a gente vê que o cliente tem uma perpetuidade desse patrimônio, né? Esse patrimônio crescente ao longo dos anos, mesmo considerando esses gastos. Então, uma tabela muito interessante, pessoal. Tenho usado com os clientes, tem dado muito certo. Então, ela simula aqui, para esse patrimônio, nesse nível de risco aqui, PCA mais 6, o patrimônio dela consegue suportar até gastos mensais de R$ 4.500. Então, dá para brincar com essas simulações, e o grande chave, o grande néctar dessa planilha é essa última tabela, onde a gente tem que mostrar para o cliente que o objetivo dele precisa estar aqui, né? A duração do patrimônio em anos, com base no gasto mensal e a taxa média aplicada. Então, a gente quer que o patrimônio do cliente seja infinito para perpetuidade, né? Não, acho que isso é
Acho que era isso da parcela de renda passiva. Eu tenho comentado com vocês bastante sobre os CETIPados e hoje eu venho trazer os resultados, né, apurados ali pelo levantamento da XP. Os destacados em negritos e amarelos são os que a gente tem um contato mais próximo com as gestoras, que a gente trabalha mais. Então, big numbers aqui, a ZQuest Infra, 176 do DI desde o início, o Valora 164, o Navired 150, o Kijane 113 e o da Mauá 111, tá, pessoal? Aqui considerando o total return, que é a variação no preço marcado a valor patrimonial mais os dividendos. Então, tem sido uma experiência muito boa aí com a XP, a alocação dos CETIPados. Aqui um pouquinho de swaps, pessoal, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, que a gente está trabalhando no escritório também. Então, swaps com garantias, tá? É uma modalidade aqui da XP, onde a gente compra um ativo, coloca esse ativo em garantia e fecha uma operação de swap nele. Por que eu estou falando nisso, né? Porque a gente está vivendo aqui uma situação que a gente tem muitos clientes alocados em IPCA+. Então, eu pego a carteira do cliente, pô, tem 50% de inflação. Cara, é até bom, né? Pô, ele vai ganhar com fechamento, vai estar protegido e tudo mais. Só que, às vezes, a gente quer fazer um rebalanceamento de indexador, por exemplo. Eu quero trocar uma inflação por 10% de pré. Então, a minha alternativa A seria, pô, vou vender o título, vou pagar imposto, caso pague imposto, e comprar um outro título numa taxa de juros vigente que não está tão atrativa. Aí que surge a ideia do swap. O swap, eu vou pegar esse ativo que o cliente já tem comprado e eu vou simplesmente trocar o indexador. Ou seja, eu consigo trocar, nesse caso da Marfrig, o IPCA mais 6,30 por 11,23 isento de imposto, né, que vai dar uns 12 e pouco. Então, a gente está fazendo esse rebalanceamento aqui dentro da carteira dos clientes, utilizando os swaps, tá? Mínimo para os ativos são R$30 mil, e você não precisa vender o ativo. Aí que está a grande sacada do jogo. A gente consegue rebalancear a carteira do cliente, mantendo o risco do emissor inicial, sem fazer ele pagar imposto de renda no resgate e sem pagar um custo, né, um ROA de comprar um novo ativo. Então, dentro dessa operação swapando IPCA para pré, o cliente ganha com a queda de juros. Então, juros para baixo é lucro para o cliente. Então, essa é uma modalidade de swap com garantia que a gente tem feito aqui no escritório. Se vocês quiserem comprar o ativo e colocarem o swap, né, para pegar uma taxa pré, vamos partir de uma outra pergunta. Guilherme, por que eu faria um swap de Marfrig? Tá, porque eu quero entregar uma taxa pré para o meu cliente de 11,23 isenta com risco Marfrig, com risco AAA. Você vai olhar no balcão, não tem pré-fixado de créditos privados. Então, com swap, a gente consegue entregar para o cliente um pré isento com risco Marfrig. Esse é o grande diferencial. Bom, para fechar, então, pessoal, falar de spreads de bons, temos uma estabilidade nos spreads high yield e spreads de grau de investimento para os papéis americanos, e essa estabilidade de spreads altos abre espaço para a gente comprar papéis aqui com excelente nível de risco a taxas muito boas, tá? Então, destacar aqui o exemplo da Vale. A gente compra um papel da Vale que vai render aqui até o carrego 5,29% em dólar. Então, é um excelente risco, uma excelente taxa para termos essa remuneração em dólar. Então, Marfrig aqui, nós temos esse bonde da Marfrig que vai pagar 7% em dólar aqui até o carrego, né? O da CSN, 7% em dólar. Então, as taxas estão bem atrativas lá fora, não só para carrego, mas para quem quer carteira de renda lá fora. Então, tem aqui as taxas de cupom. Marfrig paga 7 de cupom, 6,60 de cupom, né? A Uzi Minas, 6 de cupom. Então, dá para montar a estratégia de bonds visando o carrego, que é essa coluna, e visando os cupons semestrais também. O último slide, pessoal, para mostrar como a curva das treasuries americanas tem se comportado. Então, o que a gente tira desse gráfico, pessoal? A última amostra, última leitura, 21 de julho. O mercado está precificando um leve aumento, né? Mas logo após esse leve aumento,
partir de um ano, entre um ano e dois, uma queda no rendimento dos yields das treasuries. Então, o mercado já está contratando uma alta e uma queda na curva de juros. E até citando um pouquinho, fazendo um pequeno paralelo com a pergunta que o rapaz fez mais cedo, nos juros americanos você pode ver que os juros longos sempre são estáveis. Então, muito dificilmente os juros de longo prazo vai estar muito inclinado, seja para baixo ou seja para cima. O que muda mesmo é realmente os juros de curto prazo. O de longo prazo quase sempre vão ser constantes, tá? E atualizando a taxa das treasuries. Então, a gente consegue o ativo livre de risco, né, o ativo mais seguro do mundo, em termos de risco de crédito, pagando aqui um carrego anual de 4,49, 4,50, 4% ao ano aqui em média, em dólar, tá? Sem risco de crédito, com possibilidade de ganhar com o fechamento dessa curva. Então, se eu vou comprar um tesouro aqui americano com juros de hoje e vou vender ele aqui, cara, eu vou ganhar esse carrego, entendeu? Acontece. Esse bonde da Marfrig dá quanto de ROA mais ou menos, Gui? Cara, os bondes da Marfrig é 1,75 a compra, a dividir, mais o spread do câmbio. O câmbio é de 1,80 até 2,20. Então tá uma operação bacana. Pô, é muito bom. Aquele cliente que está preocupado com o Brasil, quer sair, quer tirar a grana, tem que aproveitar, pessoal. Tem que aproveitar não só a cotação do dólar, que está interessante, então você já tem parte do discurso pronto. Não, tá tudo pronto já. Não dá para não ajudar cliente que fala que não vou investir porque o Brasil tá ruim. Pô. Deixa lá fora. Deixa lá fora e o assessor ficará muito bem também. Acho que Exatamente. o Jones levantou a mão aí ou foi sem querer, Jones? Pode perguntar. Viu uma mão, mas parece que sumiu. Chegamos na parte de perguntas já. Não? Então foi falso alarme. Ô Gui, eu tenho uma dúvida. Eu sei que você já falou de ações, mas eu perdi aqui. E Vale, cara, o que vocês estão achando? Cara, Vale, a gente está tradando muito suporte e resistência, tá? Vale, a gente está olhando o preço dela em dólar, jogando no gráfico com minério de ferro ali, quando chega a 13,50 até, a gente está comprando. Vale ali a ADR batendo 17 para cima, a gente está vendendo. Então, assim, pro médio, a longo prazo, tá um preço muito bom de compra, tá? Porque é uma empresa cíclica e a gente vai estar comprando na fase de baixa do ciclo dessa commodity. Então, para o médio a longo prazo, é uma compra estrutural, mas a gente está preferindo fazer esses trades de curto prazo, enxergando sempre suporte, resistência, suporte, resistência. Dá medo do mano pegar lá, né? Cara, mas assim, a gente enxerga que, pelo potencial da empresa, assim, se a gente comparar o que ela viveu ali pós o Brumadinho, a gente enxerga que os riscos locais são muito inferiores ao poder do próprio ciclo da commodity, né? Então, tem espaço para fazer cagada? Tem então, espaço para fazer bastante cagada, mas assim, abrindo para você, os meus clientes pessoais, Guilherme, tem o Vale no long, de long and short, tem o Vale no swing trade, tem o call spread de Vale. Então, eu estou comprado nas 3 pontas. Então tá, beleza. Acho que é isso. O pessoal está mais animado com varejo, small caps, tá? O pessoal estava olhando bastante. A gente fez um trade, a gente tradou lá o balanço de açaí, a gente montou um long pré eles soltarem resultado, subiu 7%, a gente saiu bem. Gerdau, a gente saiu bem. Arezzo, Lojas Renner, a gente estava bem. Ambipar, a gente estopou bem. Raizen também, a gente tomou um fumo ali. Cara, a gente está tomando fumo nos shorts. Tá muito difícil achar ponta para vender. Tá foda, mas de long tá meio fácil, né? Sim. Beleza, boa. Dúvidas, Fechado, pessoal? então. Esse é o momento, pessoal. Eu vou compartilhar com o Brunão a apresentação ali, como de praxe, os materiais. Peço só para ocultarem alguma informação sensível que tiver ali, que às vezes eu deixo passar, mas acho que não tem problema não, né, Brunão? Com toda, não. Com o que eu mostrei aqui.
Valeu, Gui, muito bom, como sempre. Valeu, então, pessoal. Obrigado a todos pela atenção. Bora para frente. Vamos aproveitar para fazer contato com os clientes aí na semana pré-cupom, aproveitar juros, aproveitar bolsa, aproveitar dólar. Tá dando para fazer receita em bastante fonte aí, pessoal. Boa, valeu, pessoal. Até uma. Valeu. Falou, Leonardo, valeu. Falou. Valeu, Gui, muito bom.